Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos sobre avaliação dos estoques, vamos falar de PEPs, primeiro que entra, o primeiro que sai, ou também chamado de FIFO, First In, First Out. Então nós vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, som, som. Laser Digital Double Deck System, sensacional, uau, uau, show, show, show. Então nós estamos partindo aqui dessa planilha, você deve ter baixado essa planilha aqui na descrição do vídeo. E aqui eu tenho os lançamentos que eu devo ter aqui nesse meu estoque. Então aqui 1º de janeiro eu tenho o saldo de 100. Eu poderia lançar o saldo aqui de 100 e calcular manualmente aqui o total. Mas eu posso também fazê-lo como uma entrada. Então eu vou colocar aqui que no dia 1º de janeiro eu tenho uma entrada de 100 a um preço unitário de 1,50. Aqui eu vou calcular o total igual quantidade vezes o preço unitário, que me dá esse total de 150. Meu saldo inicial vai ser igual a essa quantidade, Enter, e aqui o meu total vai ser igual a esse total que eu tenho em estoque. Dia 24 de janeiro tem uma outra entrada de 300 a 1,56. Então aqui eu tenho uma entrada de 300 a 1,56. E aqui eu vou arrastar essa fórmula para esta célula. Se você quiser, você pode arrastar isso aqui já para todas as células, tá? Aí você não precisa ficar fazendo uma por uma. Mas para fins didáticos vou mostrar uma de cada vez. Aqui, minha quantidade atual do saldo vai ser igual a esse saldo anterior, mais a quantidade que entra, menos a quantidade que sai. Enter. O meu total de estoque vai ser o que eu tenho de saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu. Então, meu saldo atual de estoque é de 618 dinheiros. Dia 8 de fevereiro eu tenho uma saída, então é aí que você tem que começar a prestar atenção agora no PEPs. Dia 8 de fevereiro eu tenho uma saída de 80. Então, essa saída de 80, qual vai ser o preço unitário desse item que está saindo do estoque? Ele tem que ser, como o nome diz, primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Ele tem que ser dado baixa nessa primeira quantidade aqui de 100. Então, ele vai custar aqui 1,50. Aqui o total vai ser igual a quantidade vezes o preço unitário, 120. Aqui no saldo, agora como você já fez a fórmula genérica, é só arrastar, ele vai te dar lá o saldo atual de 320, e isso aqui é o que você tem de custo do seu estoque. Bom, veja, você tinha 100, vendeu 80 ou usou 80, ainda sobra 20 unidades a 1,50 que você não utilizou. Então vamos ver agora o próximo lançamento. 16 de março eu tenho uma saída de 140. Veja, eu ainda tenho 20 aqui. Eu tenho 20 a 1,50. Então é o primeiro que sai. É esses 20 que custa 1,50. São os primeiros que saem. Vou arrastar aqui a minha fórmula do total. E eu ainda tenho, como é 140, eu tenho ainda 120 para dar o total de 140. Só que esse 120 vai ser desse lote aqui, ó, de 1,56. Então vai ser de lote de 1,56. Aí eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo. E agora eu posso selecionar esse saldo aqui, essa fórmula genérica, e trazer aqui para baixo. Bom, próximo lançamento, 11 de junho. Então aqui eu tenho 11 de junho, meu próximo lançamento, eu tenho uma entrada de 150 unidades a 1,60. Então aqui eu vou ter igual quantidade vezes o preço unitário, 240.
Vou agora aqui selecionar o meu saldo e vou arrastar aqui o meu saldo. Próximo lançamento, dia 18 de agosto tem uma saída de 130. Então, 18 de agosto, uma saída de 130. Observe que você aqui nesse lote, você tinha 300, usou 120 e sobra 240. Se você tem agora 130 para tirar, você pode tirar ele de uma única vez e ele vai ter esse preço unitário aqui. E aqui o seu total vai ser igual a quantidade vezes esse preço unitário. Seleciono aqui o saldo, arrasto o saldo. Dia 6 de setembro, uma nova saída. Uma nova saída de 110. Olha, você usou aqui 250 unidades, você usou aqui 250 desse lote de 300, que você pagou 1,56. Então, se você usou 250 de 300, ainda você tem 50 para sair com o valor de 1,56. Mas você tem uma saída aqui que é de 110. Então, você tem mais 60 unidades para dar os 110 aqui. Só que esse 60 vai ser desse próximo lote que eu tenho aqui. Então, vou colocar aqui igual desse próximo lote de 1,60. Vou pegar aqui essas 3 células, vou selecionar e vou arrastar aqui a minha fórmula genérica. Próximo lançamento, 15 de outubro, eu tenho uma entrada de 150. Então, eu vou lançar aqui, 15 de outubro. Eu tenho uma entrada de 150 a 1,70 o valor. Então, aqui vai ser igual, quantidade vezes preço unitário, 225. Depois, aqui, 19 de dezembro. Vamos atualizar aqui. Só arrastar. Podia já ter feito tudo, né? Arrastado tudo, mas vamos fazer passo a passo. 19 de dezembro. 19 de dezembro eu tenho uma outra saída, uma saída de 140 unidades. Agora veja, nesse lote aqui que você tinha 150 a 1,60, R$1,60, você gastou 60. Você tem ainda sobrando desse lote que você gastou 60, você tem 90 unidades. Então aqui você tem 90 unidades que você vai custear desse lote. Então aqui vai ser igual a quantidade vezes aqui o nosso preço unitário. Está preço médio aqui, mas na realidade é o preço unitário, esse valor que nós temos aqui. E aqui vou arrastar essa fórmula. Eu já vou arrastar até o fim. Vou deixar até o fim. Bem, o lançamento era de 140, né? Eu coloquei 90 para 140, falta 50. Essas 50 unidades que eu tenho aqui, não vai ser mais desse, que esse eu já usei tudo. Vai ser desse novo aqui. Então, desse novo, eu vou ter aqui 1,70. Vou colocar aqui igual esse valor, 1,70, e vou puxar aqui a minha fórmula. Então, veja lá. Usando o modelo PEPS, nós tivemos aqui um saldo final de 100 unidades desse item. O custo de estoque dele é 170. Observe aqui, ó, você tinha 150 a 1,70, era o que estava te restando dos lotes de compra. Você usou 50, sobrou 100 de 1,70, que vai dar os seus 170. Vamos calcular aqui o custo da mercadoria vendida. Então vai ser igual soma, abre parênteses, seleciono todas essas minhas células, fecha parênteses, meu CMV vai ser 943, meu CMV. Posso pegar aqui, dar um Ctrl C e calcular aqui o total e dar um Ctrl V aqui para o total de entrada. Isso aqui que eu gastei na entrada, isso aqui é mercadoria vendidas. Vamos ver quanto que saiu de mercadorias? Então vai lá, igual soma, abre parênteses, seleciona tudo isso aqui, fecha parênteses,
600 que saiu. Dou um Ctrl C nessa célula, Ctrl V aqui, entrou 700, saiu 600, resta saldo de 100 no estoque. Então, custo da mercadoria vendida 943, saldo em estoque R$ 170, se for reais, dólar, o que seja, e a quantidade 100. Espero aí que tenha dado para entender como funciona o FIFO, né, em inglês, ou PEPS em português, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu estou saindo agora. Tchau!